Meus amados, hoje nós vamos falar sobre algo que muitas pessoas ouviram a vida inteira, mas poucas realmente sentiram profundamente: o amor de Deus. Não um amor distante, não um amor frio, não um amor baseado em merecimento, mas um amor que permanece mesmo quando a alma está cansada. Talvez você tenha chegado até aqui carregando preocupações que ninguém conhece. Talvez exista um silêncio dentro do seu coração que nem você consegue explicar direito. E no meio de tanta pressão, medo e cansaço, Deus trouxe você para este momento por um motivo. Porque existem pessoas que ainda acreditam que foram esquecidas. Pessoas que oram, mas se sentem sozinhas. Pessoas que sorriem por fora enquanto lutam por dentro. E hoje o Senhor quer lembrar você de algo simples, mas poderoso. O amor dele continua alcançando sua vida. Antes mesmo deste dia começar, Deus já estava cuidando de coisas que você nem percebeu. Enquanto você dormia, o Senhor sustentava sua respiração, protegia sua casa e mantinha você de pé. E talvez você tenha se acostumado tanto com as lutas, que esqueceu que ainda está sendo amado pelo céu. Salmos 136:26 declara: Louvai ao Deus dos céus, porque o seu amor dura para sempre. Isso significa que o amor de Deus não acaba quando você enfraquece, não desaparece quando você falha, não vai embora nos dias difíceis. O amor dele permanece nos dias silenciosos, permanece nas lágrimas escondidas, permanece quando ninguém entende sua dor, permanece mesmo quando sua própria fé enfraquece. E talvez essa oração seja exatamente o abraço espiritual que sua alma precisava hoje. Existe uma paz diferente quando alguém finalmente percebe que não precisa correr desesperadamente atrás do amor de Deus, porque já foi alcançado por ele. Agora imagine o céu começando a clarear lentamente, o vento suave entrando pela janela, o silêncio desse momento envolvendo sua mente enquanto Deus se aproxima do seu coração, sem pressão, sem condenação e sem peso. É nesse lugar de quietude que muitas vezes o Senhor fala mais profundo. Porque Deus não entra trazendo confusão. Ele traz paz. Ele traz direção. Ele traz descanso para uma alma cansada de lutar sozinha. E talvez você tenha passado tempo demais ouvindo vozes negativas, críticas, medo, ansiedade, pensamentos dizendo que você não é suficiente. Mas a presença de Deus sempre confronta aquilo que tenta destruir sua identidade. Quando o amor de Deus toca alguém de verdade, algo começa a mudar por dentro. A pessoa continua tendo batalhas, continua enfrentando dificuldades, mas já não se sente abandonada no meio delas, porque existe uma força invisível sustentando cada passo. E sabe o que é mais bonito nisso? Deus costuma se revelar nas coisas simples, na respiração calma depois de uma noite difícil, na força que aparece quando você achou que não conseguiria continuar, na paz inesperada em um dia pesado, na pequena esperança que insiste em permanecer viva dentro de você. Muita gente procura Deus apenas nos grandes milagres, mas frequentemente o amor dele aparece nos detalhes silenciosos que quase ninguém percebe. E enquanto você escuta esta oração, talvez o Espírito Santo esteja tentando fazer você entender que ainda existe propósito para a sua vida. Ainda existe caminho, ainda existe esperança, ainda existe cuidado de Deus sobre você. E é por isso que aquele versículo em Salmos 136:26 é tão profundo quando entra no coração de alguém. Louvai ao Deus dos céus, porque o seu amor dura para sempre. Não é apenas uma frase bonita, é uma verdade capaz de sustentar uma vida inteira. Porque tudo neste mundo muda. As pessoas mudam, os sentimentos mudam, as circunstâncias mudam, mas o amor de Deus permanece constante. Talvez você já tenha sido decepcionado por pessoas que prometeram ficar. Talvez já tenha sentido o peso da rejeição, do abandono ou da indiferença. E sem perceber, isso começou a afetar até sua forma de enxergar Deus. Muitas pessoas acreditam que Deus ama como os seres humanos amam, mas não. O amor humano muitas vezes depende do momento. O amor de Deus permanece até quando ninguém mais permanece. E isso muda tudo.
Porque quando alguém entende que é verdadeiramente amado por Deus, já não vive apenas tentando sobreviver emocionalmente. Existe uma segurança espiritual nascendo dentro do coração. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma força que não vem do próprio esforço. Uma esperança que continua viva até nos dias difíceis. E talvez hoje Deus esteja curando exatamente essa parte da sua alma, que se acostumou a acreditar que precisava carregar tudo sozinho. O Senhor nunca quis que você enfrentasse suas guerras sem Ele. O amor de Deus não é distante, não é frio, não é religioso, é presença. Presença nos dias difíceis. Presença nas madrugadas silenciosas. Presença quando ninguém vê suas lágrimas. Presença quando sua mente está cansada. Presença quando até a fé parece pequena. E mesmo sem perceber, foi esse amor que sustentou você até aqui. Existe algo que o amor de Deus faz silenciosamente dentro de uma pessoa. Ele devolve esperança até para áreas que pareciam mortas por dentro. Talvez você esteja ouvindo esta oração depois de dias difíceis. Dias em que sua mente ficou cansada. Dias em que você perdeu a vontade de conversar. Dias em que até sorrir parecia pesado. Mas mesmo nesses momentos, Deus continuou olhando para você com amor, não com condenação, não com desprezo, não com distância, com amor. E uma das maiores provas disso é que o Senhor sempre oferece recomeços. Enquanto muita gente define alguém pelos erros do passado, Deus olha para aquilo que a pessoa ainda pode se tornar. Pedro falhou, Davi falhou, Jonas tentou fugir. E ainda assim, o amor de Deus continuou alcançando cada um deles. Porque Deus não desiste das pessoas no meio do processo. Talvez existam áreas da sua vida que hoje parecem bagunçadas. Talvez você esteja tentando reencontrar direção. Talvez existam feridas emocionais que ninguém conhece. Mas o amor de Deus consegue entrar até nos lugares onde a esperança desapareceu. E sabe o que é mais forte nisso? O Senhor não ama apenas a versão forte de você. Ele ama você enquanto está tentando se reconstruir. Ama você enquanto luta contra pensamentos difíceis. Ama você enquanto aprende novamente a confiar. Isso muda completamente a maneira como alguém enfrenta a vida. Porque a pessoa deixa de viver apenas baseada no medo e começa a viver baseada na certeza de que não está sozinha. E quando alguém começa a entender o amor de Deus, a forma de enxergar a própria vida também começa a mudar. A pessoa percebe que nem toda batalha significa abandono. Nem todo silêncio significa ausência de Deus. Nem todo atraso significa que o Senhor esqueceu dela. Às vezes, Deus está trabalhando exatamente nos momentos em que tudo parece parado. É como uma semente debaixo da terra. Por fora, ninguém vê nada acontecendo. Mas por dentro, existe vida sendo preparada. Muita gente olha apenas para aquilo que falta, para as portas que fecharam, para as dores que ficaram. Mas o amor de Deus faz os olhos enxergarem além da dificuldade. E é nesse momento que a fé começa a nascer de maneira mais profunda. Romanos 8, 38 e 39 traz uma verdade poderosa. Nem a morte, nem a vida, nem qualquer outra coisa poderá nos separar do amor de Deus. Perceba isso. Existem coisas que tentam abalar sua mente. Existem situações que tentam enfraquecer sua esperança. Existem pensamentos que dizem que você não vai conseguir. Mas nada consegue separar você do amor do Senhor. Nada. Nem seus dias difíceis, nem suas falhas, nem suas lágrimas escondidas, nem suas inseguranças. O amor de Deus continua alcançando você até aqui. E talvez hoje o Espírito Santo esteja tentando quebrar exatamente essa mentira silenciosa que fez você acreditar que estava sozinho, porque você não está. Mesmo agora, enquanto escuta essas palavras, Deus está perto da sua vida. E existe uma história na Bíblia que revela de maneira muito forte como o amor de Deus alcança pessoas que já não tinham mais esperança. Em Lucas 17, a palavra fala sobre 10 leprosos que viviam afastados da sociedade. Naquela época, a lepra não destruía apenas o corpo. Ela destruía também a dignidade, os relacionamentos e a esperança da pessoa. Eles viviam isolados,
esquecidos, marcados pela dor. Talvez alguns deles já acreditassem que nunca mais seriam vistos de outra maneira. Mas tudo começou a mudar quando Jesus passou pelo caminho deles. E isso é poderoso, porque quando Jesus se aproxima, até aquilo que parecia perdido começa a ganhar nova possibilidade. Aqueles homens clamaram por misericórdia, e Jesus ouviu. Perceba isso. O amor de Deus sempre escuta o clamor sincero de alguém, mesmo quando ninguém mais percebe a dor daquela pessoa, mesmo quando ela se sente invisível, mesmo quando o coração já está cansado. Jesus mandou que eles fossem se apresentar aos sacerdotes, e enquanto caminhavam foram curados. Mas existe um detalhe muito profundo nessa história. Dos 10 que receberam o milagre, apenas um voltou para agradecer. E talvez seja exatamente aqui que Deus queira falar com muitos corações hoje. Porque às vezes, as pessoas se acostumam tanto a pedir que esquecem de agradecer. Esquecem quantas vezes Deus sustentou, quantas portas Ele abriu, quantas batalhas Ele impediu em silêncio, quantas lágrimas Ele enxugou sem que ninguém percebesse. A gratidão aproxima o coração da presença de Deus. E aquele homem que voltou não recebeu apenas uma cura física. Ele teve um encontro mais profundo com Jesus. Porque pessoas gratas enxergam Deus até nos detalhes que o mundo ignora. E talvez uma das formas mais bonitas de viver o amor de Deus seja justamente aprender a perceber a presença dele no cotidiano. Não apenas nos momentos grandes, não apenas quando algo extraordinário acontece, mas nas pequenas coisas que passam despercebidas pela maioria das pessoas. Na força que apareceu em um dia difícil, na paz que chegou sem explicação, na pessoa certa que surgiu no momento certo, na proteção que você nem percebeu, na oportunidade inesperada, na respiração que continua, na vida que continua. A gratidão começa a transformar alguém quando ela deixa de enxergar apenas o que falta e passa a reconhecer aquilo que Deus já está fazendo. E isso não significa fingir que não existem lutas. Significa entender que, mesmo em meio às batalhas, o amor de Deus continua presente. Existe gente que acorda todos os dias já esperando o pior, já alimentando medo, ansiedade, desânimo. Mas quando a mente começa a se alinhar com a presença de Deus, algo muda dentro da alma. A pessoa deixa de viver apenas reagindo aos problemas e começa a caminhar com mais confiança, porque entende que não está sozinha. E talvez hoje Deus esteja convidando você exatamente para isso. Parar por alguns instantes, respirar e perceber quantas vezes o amor dele já sustentou sua vida sem fazer barulho. Talvez você tenha pedido um milagre, enquanto Deus estava sustentando você diariamente, de formas que seus olhos ainda não perceberam. O amor de Deus, muitas vezes, se manifesta em silêncio, mas isso não significa que ele esteja distante. Mas existe também uma realidade espiritual que muitas pessoas ignoram. Quanto mais alguém se aproxima do amor de Deus, mais enfrenta batalhas internas tentando afastá-lo dessa presença. Porque existe uma guerra acontecendo na mente, nas emoções e no coração das pessoas. Uma luta silenciosa contra o medo, contra a ansiedade, contra a culpa, contra pensamentos que tentam convencer alguém de que não vale nada, de que Deus se afastou, de que não existe esperança. E é exatamente por isso que Efésios 6 fala sobre a armadura de Deus, não como algo distante ou religioso, mas como uma proteção espiritual para a vida diária. A palavra diz para vestir o capacete da salvação, porque existem pensamentos que precisam ser protegidos todos os dias. Existem vozes tentando destruir sua paz, tentando enfraquecer sua fé, tentando fazer você desistir silenciosamente. Mas Deus deseja guardar sua mente. A couraça da justiça protege o coração. Porque o inimigo sempre tenta atingir exatamente as emoções da pessoa, feridas, traumas, inseguranças e dores escondidas. Mas o amor de Deus começa a curar aquilo que estava quebrado por dentro. O escudo da fé ajuda a apagar os ataques que chegam contra a alma. E talvez você tenha sentido esses ataques recentemente. O medo aumentando, o cansaço emocional crescendo,
a esperança diminuindo. Mas Deus não está deixando você lutar sozinho. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, fortalece alguém nos momentos mais difíceis, porque quando tudo parece confuso, a verdade do Senhor continua firme. E talvez hoje você precise lembrar disso. A batalha pode ser grande, mas o amor de Deus continua maior. E no meio de tudo isso, Deus continua chamando você para viver com propósito, porque sua vida não nasceu por acaso. Você não está aqui apenas para sobreviver aos dias, carregar preocupações e repetir uma rotina vazia. Existe algo que o Senhor colocou dentro de você que ainda pode tocar pessoas, transformar ambientes e levar luz para lugares escuros. Às vezes, o ser humano acredita que propósito significa apenas coisas grandes e extraordinárias. Mas muitas vezes, Deus começa através de pequenas atitudes, uma palavra que levanta alguém, um gesto de cuidado, uma oração feita em silêncio, uma ajuda oferecida no momento certo. Pequenas ações também carregam eternidade quando são guiadas pelo amor de Deus. Jeremias 29:11 declara: "Porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança." Perceba como isso é forte. Mesmo quando você não entende o caminho, Deus continua tendo planos. Mesmo quando tudo parece confuso, Deus continua vendo propósito. Mesmo quando você sente que perdeu tempo, o Senhor ainda consegue transformar dores em aprendizado e recomeço. E talvez hoje, o céu esteja tentando despertar algo que ficou adormecido dentro de você. Talvez você tenha permitido que as lutas apagassem sua esperança. Talvez tenha começado a acreditar que sua vida não faria diferença. Mas o amor de Deus continua chamando você para perto. Continua fortalecendo sua alma. Continua lembrando que ainda existe caminho pela frente. E talvez agora seja o momento de olhar para dentro por alguns instantes. Sem distrações, sem máscaras, sem tentar parecer forte o tempo todo. Como está sua alma hoje? Existe paz dentro de você? Ou apenas cansaço escondido atrás dos dias corridos? Você tem vivido perto da presença de Deus? Ou apenas tentando sobreviver emocionalmente? Seu coração ainda consegue sentir esperança? Ou o peso da vida começou a endurecer seus sentimentos? Porque às vezes a pessoa continua vivendo normalmente por fora, mas por dentro está distante dela mesma, distante da paz e distante da presença de Deus. E o mais perigoso não é quando alguém chora. O mais perigoso é quando ela se acostuma a carregar dor em silêncio. Talvez Deus tenha trazido você até esta oração exatamente para interromper esse vazio que vinha crescendo dentro da sua alma. Não para condenar você, não para apontar erros, mas para lembrar que o amor dele continua aqui. Ainda existe cura para seu coração, ainda existe descanso para sua mente, ainda existe direção para seus passos. E talvez hoje seja o dia de parar de lutar sozinho. Talvez seja o dia de permitir que Deus entre nas áreas que você tentou controlar por tanto tempo. Porque o amor do Senhor não quer apenas visitar sua vida, quer transformar sua caminhada. Agora permaneça em silêncio por alguns segundos e prepare seu coração para falar com Deus. Pai amado, neste momento nós nos colocamos diante da tua presença com o coração aberto, reconhecendo que sem o teu amor, nós nos perdemos no meio das nossas próprias dores, medos e fraquezas. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando ninguém percebe nossas batalhas, o Senhor continua perto. Obrigado pelo cuidado silencioso de cada dia. Obrigado pela proteção que nossos olhos nem conseguem enxergar. Obrigado porque o teu amor nunca desistiu de nós. Pai, existem pessoas ouvindo esta oração agora com a alma cansada. Pessoas que chegaram até aqui carregando preocupações, ansiedade, medo do futuro, feridas emocionais e pensamentos que têm roubado a paz. Mas hoje nós declaramos que o teu amor é maior do que qualquer escuridão. Visita agora cada coração. Traz paz para a mente aflita. Traz descanso para quem já não consegue mais suportar tanto peso emocional. Traz esperança para quem começou a acreditar que estava sozinho. Senhor, que o teu amor entre nos lugares mais feridos da alma, nas memórias dolorosas,
nos traumas escondidos, nas lágrimas que ninguém viu, nas orações silenciosas feitas durante madrugadas difíceis. Abraça cada pessoa que está ouvindo esta oração agora. Que toda culpa, todo medo e toda opressão espiritual comecem a perder força diante da tua presença. Pai, reveste os teus filhos com a armadura espiritual descrita em Efésios 6. Coloca sobre eles o capacete da salvação para proteger a mente contra pensamentos de derrota. Coloca a couraça da justiça, guardando o coração contra feridas emocionais e mentiras. Entrega o escudo da fé para apagar todo o ataque do medo e da ansiedade. Firma os passos deles no teu caminho e fortalece cada vida através da tua palavra. Protege as famílias, Senhor. Protege os lares. Afasta toda divisão, toda tristeza profunda, toda perturbação e toda seta lançada contra esta casa. Abençoa o trabalho de cada pessoa. Abre portas. Dá direção nas decisões difíceis. Traz sabedoria. Traz equilíbrio emocional. Traz força para continuar. Cuida também da saúde física e emocional daqueles que já estão cansados de lutar em silêncio. Que, acima de tudo, Senhor, ensina-nos a viver conscientes do teu amor todos os dias. Que nunca nos falte sensibilidade para perceber tua presença nos detalhes simples da vida. Que nunca nos falte fé para continuar caminhando. E que jamais nos esqueçamos de que o teu amor dura para sempre. Pai, entrega propósito para quem se sente perdido. Renova sonhos. Levanta quem caiu. Fortalece quem enfraqueceu. E faz nascer novamente a esperança dentro dos corações. Nós entregamos este dia em tuas mãos. Entregamos nossa mente, nossa casa, nossa família, nosso futuro. E confiamos que o Senhor continuará cuidando de tudo, mesmo daquilo que ainda não conseguimos entender. Em nome de Jesus. Amém. Nunca se esqueça disto. O amor de Deus continua alcançando você, até nos dias em que sua alma pensa que está sozinha. Se essa oração tocou seu coração, escreva nos comentários: eu sou amado por Deus. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa sentir esse amor hoje. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para continuar fortalecendo sua fé todos os dias na presença do Senhor.